Ei, que bom ter você por aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre como é que se faz para ser dono de cartório no Brasil. Eu sou a Renata Padilha, eu sou tabeliã de notas de um cartório na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Tendo sido juíza federal por quase 18 anos e advogada por quase 11 anos. E agora, tabeliã após aprovação no concurso público. Então, já te digo que para ser dono de um cartório no Brasil, é preciso ser aprovado em concurso público. Bora lá então? Vamos entender? Se você puder, me dá uma curtida, comentar no vídeo e compartilhar esse vídeo com alguém que se interesse, mas só se você gostar, tá bem? Muito obrigada. E lá no Instagram eu tenho também uma conta que é @RenataPadilhaTabelião. Se você puder me seguir por lá, vou ficar feliz. Já tem 130 mil pessoas por lá me seguindo. Bora ser mais um? Obrigada. Bom, existe no Brasil o senso comum de que os cartórios são ocupados por pessoas que herdam os cartórios de seus familiares ou que recebem esses cartórios como uma dádiva, um presente, em decorrência das relações familiares ou de amizade ou em decorrência do exercício do poder. Inicialmente, no Brasil, realmente os cartórios eram titularizados assim. As serventias extrajudiciais eram titularizados por essas pessoas. Entretanto, desde a Constituição de 1988 e depois pela Lei 8.935 de 94, há a obrigatoriedade de realização de concurso público. Assim, só será titular de cartório, só será dono de cartório aquele que tenha sido aprovado em concurso público. E aí que se dá o nome de dono de cartório, popularmente falando, na verdade ele é um tabelião ou notário, ou ele é um oficial ou um registrador, dependendo do tipo de cartório que ele tem. Existem vários tipos de cartório no Brasil e inclusive já há outros vídeos aí no meu canal explicando os tipos de cartório existentes no Brasil. Pois bem, como é então que se faz esse concurso público? Quais são os requisitos para esse concurso público? Eles estão previstos na Lei 8.935 de 94 e na resolução do CNJ, do Conselho Nacional da Justiça, resolução número 81, que foi recentemente alterada pela resolução 575 de 2024 e que tratam dos requisitos do concurso público para o cartório. O cartório é uma delegação de serviço público a um particular. Eu não sou mais uma servidora pública. Eu, como tabeliã, deixei de ser servidora pública. Quando eu era juíza federal, antes de eu pedir exoneração, eu ocupava um cargo público. Agora não mais. Eu desempenho uma função de prestação de um serviço público, mas eu não sou mais servidora pública. Apesar de não ser servidor público, essa delegação especial dos cartórios, ela é oferecida, concedida somente àqueles que forem aprovados no concurso público. E como é que esse concurso público é realizado? Ele é realizado pelos tribunais de justiça dos estados respectivos. Então, é a justiça estadual, não a justiça federal, que é responsável pela elaboração e aplicação do concurso público. E o que a Constituição e a Lei 8.935 e a Resolução 81 do CNJ dizem que são os requisitos para ser dono de cartório? A nacionalidade brasileira, ou seja, não precisa ser brasileiro nato, não é um posto ocupado privativamente por brasileiro nato.
é preciso ter formação jurídica, ou seja, ser formado em direito ou contar com 10 anos de exercício na atividade cartorária. É preciso ter a idade mínima de 18 anos e também será feita a verificação da idoneidade moral, além dos outros requisitos básicos de concurso, como, por exemplo, a regularidade com a Justiça Eleitoral, a regularidade com a Justiça Militar, a regularidade com as obrigações militares. Todas essas questões são verificadas para aprovação no concurso público. Quais são os critérios para ingresso na carreira? Os critérios são ou o provimento, que é aquele ocupado ou preenchido por pessoas que nunca foram titulares de cartório. Esse foi o meu caso. Eu ingressei pelo provimento, porque eu nunca tinha ocupado nenhuma serventia extrajudicial. Ou pode ser feito por remoção, que ocorre quando o ingresso é feito dentre aqueles indivíduos que já são titulares de uma delegação de serviço público. Então, por exemplo, quando eu completar 2 anos de exercício da serventia extrajudicial, eu poderei concorrer em 2 critérios: o provimento, que é a concorrência geral, e a remoção, que é entre os mesmos colegas. Observe que a remoção só ocorre dentro do mesmo estado, não é a remoção aplicada, não se trata da remoção aplicada em estados diferentes, só dentro do mesmo estado. Então, se algum dia eu quiser concorrer para a remoção, somente no estado de São Paulo. Agora, existem também as cotas para deficientes e as cotas para negros e pardos, que também fazem parte desse cômputo de seleção de vagas. O que a Lei 8.935 exige? Exige, então, essa habilitação profissional que será verificada pela aprovação no concurso de provas e títulos. É um concurso bem difícil, bem puxado, um concurso que conta com as seguintes etapas: uma primeira prova objetiva, uma prova discursiva, dissertativa, uma prova oral, o exame psicotécnico e as provas de títulos, para depois, então, se chegar à audiência de escolha, quando será escolhida a serventia a ser titularizada. Agora, importante alteração veio com a Resolução 575, agora em 2024, determinando a obrigatoriedade de aprovação no ENAC, no Exame Nacional de Cartórios. Olha que essa novidade foi bem surpresa, né, para todo mundo. A semelhança do que acontece com a magistratura, que exige a aprovação em um exame nacional prévio, haverá a necessidade de aprovação no Exame Nacional de Cartórios antes de ser feita a inscrição no concurso para as serventias do Estado pretendido. Então, a partir de agora, os próximos editais só poderão ser publicados após a regulamentação desse ENAC, desse Exame Nacional para cartórios, a realização desse Exame Nacional. Assim, é uma nova etapa, um novo requisito estabelecido pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Nossa, Renata, mas o CNJ pode fazer isso administrativamente, sem lei? Pode, porque, de acordo com o artigo 103b da Constituição, o CNJ tem a função de regulamentar e de investigar tanto o Poder Judiciário quanto as serventias extrajudiciais. Bom, então,
para que se entenda, primeiro a aprovação inscrição e aprovação no ENAC, depois inscrição e aprovação no concurso público do tribunal do seu interesse. Depois vem uma fase seguinte, que se chama uma fase de habilitação, de confirmação. É a fase que consiste em 3 atos, que é a outorga, investidura e entrada em exercício. Essa tríade de atos é que vão permitir o exercício ou a titularidade da delegação. Então, primeiro, o tribunal outorga a delegação. Num prazo determinado, após a outorga, é feita a investidura e após um outro prazo, a entrada em exercício. E como é que os candidatos escolhem? Escolhem na ordem de classificação final do concurso. Então, existe a disposição das vagas de acordo com os critérios de remoção e provimento, bem como o sorteio para as vagas referentes às cotas de deficientes e negros e pardos. E após isso, então, de acordo com a classificação geral, o primeiro candidato escolhe primeiro, o segundo escolhe segundo e por aí vai. Os candidatos vão escolhendo as serventias do seu respectivo interesse. Quais são os documentos necessários para se submeter a esse concurso? São vários os documentos necessários, mas basicamente o comprovante de identidade, de CPF, depois numa fase mais adiante do concurso, o comprovante de diploma de graduação ou o comprovante do tempo necessário de exercício, né, de experiência jurídica para aqueles que não possuem diploma em direito e vários outros documentos estabelecidos na resolução e nos editais do concurso. É muito importante sempre que for se submeter a um concurso, ler o edital todo para ter certeza da documentação necessária e em que fase essa documentação precisa ser apresentada, porque, por exemplo, existe a possibilidade de requerimento de isenção de taxa. E essa isenção de taxa, ela é pleiteada e analisada em um momento anterior à realização do concurso, né? Em abertura geral de inscrição, normalmente. Bom, é assim que se consegue um cartório, estudando para um concurso público. Eu vou te contar um pouco da minha história. Eu era juíza federal, quase 18 anos, faltou um mês para completar 18 anos, e eu consegui a aprovação no concurso público, no 12º concurso público de serventias extrajudiciais do estado de São Paulo. Renata, você estudou muito tempo? Eu estudei durante 3 anos e meio até a minha aprovação. É um tempo razoavelmente curto, porque para a obtenção dos primeiros lugares, e felizmente eu consegui a aprovação em 10º lugar no grupo 3, normalmente se requer um tempo maior de estudos. Mas eu também tive, então, além de sorte e bênçãos de Deus, eu tinha uma boa titulação. É necessário também se preocupar ou cuidar da obtenção de títulos, porque os títulos são muito importantes em um concurso tão concorrido como esse. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, me dá uma curtida, compartilha esse vídeo com quem possa interessar. Me siga lá no Instagram e nas demais redes, sempre @RenataPadilha Tabelian. Até a próxima, bora estudar! Tchau, tchau!